Em nossos encontros, e isso foi algo corriqueiro, nossos debates jurídicos acabavam por convergir, caminhar para questões econômicas. Isso me fez lembrar que na minha época de graduação, lá no curso de Direito na universidade, havia a disciplina Economia Política. E é muito importante que você e eu tenhamos conhecimento sobre economia, para que possamos sobreviver no mercado de trabalho. E foi por isso que nós montamos 3 preleções sobre a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e a reforma tributária. Mas antes de entrarmos nas questões técnicas sobre essas reformas, aqui no Brasil se utiliza a nomenclatura reforma quando há uma alteração substancial, uma grande alteração na lei, como ocorreu na legislação do trabalho, tributária e previdenciária. Antes de entrarmos nessas questões técnicas, eu vou trazer aqui um ensinamento que era muito comum há décadas. Ensinamento de pais para os seus filhos. Pais e mães entregavam para os seus filhos um vaso e sementes de tomate. E assim diziam: meu filho, você vai plantar essas sementes de tomate e vai cuidar bem desse plantio. Se a planta frutificar dando bons tomates, porque você cuidou bem, você será recompensado. Por outro lado, se você não cuidar bem, você será castigado. Até aí há uma lógica. Mas não parava por aí. Pais e mães diziam: pode acontecer que você faça tudo de forma correta. Você vai cuidar da planta, vai colocar adubo, água, no sol, em local ventilado e por questões fora da sua vontade, questões alheias à sua vontade, a planta não frutificar bons tomates. Mesmo assim, você será castigado. Opa, há uma lógica de justiça nesse ensinamento. Esse é um ponto para reflexão. Mas, na verdade, esse ensinamento ele existia para que nós pudéssemos preparar os nossos filhos para o mundo, preparar os nossos filhos para a realidade do mercado de trabalho. E é por isso que, muitas vezes, empresários, profissionais autônomos, empregados, trabalham, realizam seu ofício e têm dificuldade para prosperar por questões alheias à vontade dessa categoria de trabalhadores, dessa categoria de pessoas que geram riqueza para a nossa nação. E esse é o ponto nodal que será abordado por nós aqui nessas preleções. Agora eu vou apresentar as propagandas que foram usadas na reforma trabalhista, previdenciária e tributária, fazendo uma análise de cada uma delas. Reforma trabalhista. Propaganda oficial do governo e dos noticiários daquela época, em 2017, enfatizavam os seguintes pontos. Primeiro ponto:
criação de empregos. A promessa era gerar mais de 2 milhões de postos de trabalho. Segundo ponto, desburocratização. Simplificar as regras trabalhistas, tornando-as mais favoráveis ao desenvolvimento econômico do Brasil. Terceiro ponto, modernização do mercado de trabalho. Seriam relações de trabalho mais flexíveis e adaptadas às dinâmicas globais. Último ponto, atração de investimentos. Regras mais favoráveis ao setor empresarial iriam trazer mais investimentos estrangeiros, beneficiando a economia do Brasil. Bom, farei agora uma reflexão sobre isso. Tivemos a geração de mais de 2 milhões de postos de trabalho depois da reforma trabalhista. Desburocratização. Será que a intenção de simplificar as regras trabalhistas era realmente o desenvolvimento econômico? Ou acarretou na redução da remuneração pelo trabalho? Atração de investimentos estrangeiros. Será que o investidor estrangeiro ele vem agora para o Brasil porque a lei mudou? Ou ele leva em consideração outros pontos importantíssimos, como a estabilidade econômica, estabilidade da moeda, ensino tecnológico avançado, modalidade de transporte? São muitos pontos que os investidores levam em consideração. Em resumo, essa reforma, do jeito que foi colocada, não teria sido melhor se tivesse dito às pessoas que participarem por meio do seu trabalho na reconstrução da economia do Brasil serão bem recompensadas. Recompensar o trabalho é algo justo e motivador. Mas não foi assim, nós vimos. Bom, uma outra propaganda aconteceu na reforma previdenciária. Veja, a reforma previdenciária de 2019 foi defendida por meio de uma campanha publicitária significativa do governo e dos noticiários, com o governo gastando dezenas de milhões. Primeiro ponto, justiça social. A propaganda destacava que a nova Previdência seria justa para todos e melhor para o Brasil. Segundo ponto, sustentabilidade do sistema. Garantir o equilíbrio do sistema previdenciário, que enfrentava um prejuízo pelo aumento do número de idosos. Terceiro ponto, equilíbrio das contas públicas. A reforma ajudaria a equilibrar as contas públicas do governo federal e também iria beneficiar os estados e municípios. Último ponto, aumento de recursos para a educação. Os recursos economizados com a reforma seriam direcionados para a educação. Vou fazer agora uma reflexão sobre a propaganda da reforma da Previdência. Eles colocam como justiça social o seguinte: aquelas pessoas que geraram riquezas durante a sua vida inteira, elas precisarão reduzir os seus benefícios, porque é algo justo para todos, melhor para o Brasil, dando a sensação de que essas pessoas que trabalharam
não fazem parte do Brasil. É melhor para o Brasil, quando na verdade elas são a sociedade brasileira, elas estão incluídas no Brasil. É importante que seja justo para elas também. O outro ponto nodal é o prejuízo do sistema previdenciário devido ao aumento do número de idosos. Quando eu estudava no ginásio, lá na década de 70, o governo falava em controle de natalidade. Pois bem, o controle foi feito e a pirâmide etária foi alterada. É óbvio. Redução do número de jovens, aumento do número de idosos. E para enfrentar essa questão econômica, o que o governo fez durante essas décadas todas? Equilíbrio das contas públicas é interessante, porque reduzindo os benefícios daqueles que trabalharam a vida toda, poderá haver investimentos para o ensino. Ora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o sistema previdenciário. Uma outra coisa são os recursos para o ensino. Eles procuram misturar esses conceitos de forma persuasiva. Bom, vamos continuar aqui agora com a propaganda da reforma tributária. As principais propagandas oficiais do governo e dos noticiários, com mais centenas de milhões pagos, incluem, primeiro ponto, consolidação de tributos. A reforma propõe a substituição de tributos estaduais e municipais pela centralização de um imposto sobre valor agregado. Segundo ponto, redução da burocracia. Adoção de um modelo centralizado para reduzir a complexidade envolvida no cálculo dos impostos estaduais e municipais. Terceiro ponto, transparência fiscal. A reforma prevê, sempre que possível, que a nota fiscal tenha o valor do imposto que foi pago. Último ponto, criação da Cesta Básica Nacional de Alimentos. Uma iniciativa para tornar o sistema tributário mais justo com o cashback para a população de baixa renda. Vamos agora à análise da propaganda veiculada na reforma tributária, que para nós é mais recente durante a gravação desse vídeo. Em vários momentos, a reforma fala em centralização. Eu vou centralizar os tributos. E tributos é uma forma de renda para as cidades, para os municípios e para os estados. Eu centralizo no Distrito Federal, no governo federal, o recolhimento desses tributos e depois a distribuição para as cidades e estados. Aqui a gente percebe claramente que estados e municípios perdem boa parte de sua autonomia. Agora eles precisam ficar com o pires na mão lá no Distrito Federal para conseguir melhores recursos para as suas cidades. A transparência fiscal diz que sempre que possível, deixar essa lacuna em aberto, vai constar na nota fiscal o valor do imposto. Melhor seria sempre, e não sempre que possível. E, mais uma vez, aquela propaganda sensacionalista, dizendo, se aumentar o recolhimento de tributos, se você pagar mais tributos, as pessoas pobres irão receber uma cesta básica e um cashback
precisamos analisar o que é cashback. São pontos que se repetiram por todas as propagandas das reformas econômicas, mudando o contexto, mudando questões peculiares, mas vamos agora fazer uma análise mais técnica sobre exatamente quem foi o alvo da reforma trabalhista, da reforma previdenciária e da reforma tributária. Vamos iniciar pela reforma trabalhista. Os empreendedores foram muito afetados pelas alterações da lei. Estou incluindo aqui tanto os empreendedores com um bom faturamento anual, que você os conhece como empresários, como os empreendedores que têm um faturamento anual pequeno, que são os MEI, microempreendedores individuais, os trabalhadores autônomos. Isso ocorreu pelo fato de conceitos estruturais, conceitos trazidos pela doutrina tradicional, que envolvem a relação de emprego, terem sido modificados pela reforma. Vamos imaginar, um trabalhador ele pretende aderir ao mercado, ingressar no mercado de trabalho, na qualidade de empregado, ou o empreendedor precisa contratar alguém em seu negócio. Como saber se essa contratação será como empregado ou como um trabalhador autônomo? O que significa ser um empregado? Os artigos 2º e 3º da CLT são as leis do trabalho, eles trazem os requisitos necessários para a configuração da relação de emprego. Veja aqui comigo. Para que um trabalhador seja considerado como empregado, é preciso que preencha, ao mesmo tempo, alguns elementos: remuneração, pessoalidade, habitualidade, subordinação, alteridade. Remuneração. O que significa remuneração? A remuneração, esse elemento, está presente em quase todas as categorias de trabalhadores. Afinal de contas, nós trabalhamos para sobreviver, nós trabalhamos para ganhar dinheiro. A pessoalidade também está presente em algumas categorias, e não apenas na categoria dos empregados. Eu posso escolher um determinado dentista por sua qualificação, um fisioterapeuta por suas habilidades, um mecânico pela sua perícia técnica. Habitualidade. A habitualidade já é algo mais ligado ao emprego. O que é habitualidade? Uma cadência, é um ritmo. Eu posso contar, digamos que eu seja um empreendedor, eu posso contar com alguém, que é um empregado, trabalhando no meu negócio de segunda a sexta. De segunda a sexta, outra semana de segunda a sexta. Há uma habitualidade. Ou ele trabalha no meu negócio às segundas, quartas e sextas. Olha uma cadência, segunda, quartas e sextas. Ou todas as segundas-feiras. Todas as segundas-feiras eu conto com aquele trabalhador empregado prestando serviço no meu negócio, na minha empresa.
Subordinação. Esse sim. A subordinação é interessante, porque o empreendedor, por exemplo, ele assume o risco do negócio. Se der prejuízo, ele arca com prejuízo. Desta forma, o empreendedor, o patrão, ele vai dar as ordens ao seu empregado, olha a subordinação, para que ele execute o serviço da forma pela qual eu estou determinando, por exemplo, eu como empregador. Faça assim, assim e assim. Por quê? Porque se der algum prejuízo, sou eu que arco com esse prejuízo. Por isso que ele precisa obedecer. Subordinação, algo muito peculiar à relação de emprego. E a alteridade, e aí voltando lá à minha graduação, na minha época de graduação, e aí eu tenho um livro de Orlando Gomes, um autor, edição de 1990, ele coloca, quando fala do empregado, ele fala quais são os requisitos, elementos, ele coloca lá remuneração, pessoalidade, habitualidade, subordinação, mas não menciona de forma destacada a alteridade. Autores mais recentes, como Luciano Martinez, ele já dá ênfase a esse elemento, alteridade. E o que era alteridade? Alter, o outro. O empregado, ele trabalha para o outro. Você já deve ter ouvido algum trabalhador, empregado, dizendo: eu trabalhei na empresa durante 15, 20 anos e olha como a empresa cresceu, desenvolveu. É óbvio, é claro, porque o empregado, a alteridade, ele trabalha para o outro. Daí, ele, em contrapartida, recebe 13º, férias, horas extras, fundos de garantia, o que é justo. Via de consequência, se não houver a necessidade desses requisitos na contratação de um trabalhador, eu posso contratar um trabalhador autônomo por meio de um contrato de prestação de serviços. É simples. Vamos ver agora quem é o trabalhador autônomo. MEI significa microempreendedor individual. É o trabalhador autônomo que se cadastra na Receita Federal e recebe um número de CNPJ. O programa foi criado pela Lei Complementar 128 para incentivar a formalização de pequenos empreendedores e trabalhadores autônomos. Para se tornar um trabalhador autônomo MEI, é preciso exercer uma das ocupações econômicas autorizadas pelo governo, ter um faturamento anual de até R$ 81 mil, não ter sócios e pode ter um empregado. O processo de registro na Receita Federal, ele é bem simples. É feito pela página na internet, é gratuito e facilita, portanto, o início desse empreendimento, possibilitando que trabalhadores autônomos possam prosperar em seus negócios, em seus ofícios. Aqui eu faço uma observação que é muito importante. A lei chama esses trabalhadores autônomos de microempreendedores, quando, na verdade, eles não são micro trabalhadores, eles não são micro pessoas que geram riquezas. Muito pelo contrário, eles são grandes trabalhadores.
e trabalham com muita dignidade e honra. Talvez melhor seria dizer que o faturamento é pequeno. Sim, o faturamento pode ser pequeno. Diferente do empregado, o trabalhador autônomo, ele tem o seu empreendimento, ele tem o seu negócio. Ele não recebe, o trabalhador autônomo, salário. O trabalhador autônomo não recebe contra-cheque. O trabalhador autônomo, ele faz um contrato e, por esse serviço prestado, ele cobra, é diferente, vejam, ele cobra do seu contratante por meio que hoje em dia existem a máquina de cartão de crédito acessíveis aos trabalhadores autônomos. Ele pode se utilizar também do tradicional boleto para cobrar os serviços que ele presta à sociedade, às pessoas. E o trabalhador autônomo tem outras características também. Ele usa o uniforme da sua empresa, ele carrega no seu uniforme o logotipo da sua empresa, do seu negócio. O trabalhador autônomo também, ele divulga o seu negócio por meio de propaganda, um cartão de visita. E hoje em dia, nas plataformas das redes sociais, não é caro para um trabalhador autônomo divulgar os produtos e os serviços que ele presta. O Comitê Gestor do Simples Nacional, em sua resolução de número 140, dispõe sobre as ocupações que são permitidas para o trabalhador autônomo inscrito como MEI. Por exemplo, mecânico de veículos. Ok. Motorista independente. Aqui eu quero fazer um comentário. A resolução do Comitê Gestor coloca motorista de aplicativo independente. De aplicativo. Para mim, essa questão motorista de aplicativo, a questão jurídica, é uma questão simples. Porém, existe muito debate, muita discussão, polêmicas e tem mais e muito mais. Mas isso é uma outra preleção. O vendedor ambulante de alimentos. Ok. Comerciante de artigos esportivos. Sim. E outras ocupações, desde que tenham um pequeno faturamento. Isso é importante. E por qual motivo existe esta lista fechada? Você vai me entender. Existem outras atividades que são regulamentadas por lei e só podem ser exercidas por profissionais liberais. Então, quem são os profissionais liberais? Veja comigo. Uma atividade profissional regulamentada pressupõe uma legislação própria, que define deveres e garantias para os profissionais liberais, bem como a fiscalização de suas atividades. A regulamentação também define as competências e as habilidades que o profissional liberal deve ter para exercer determinada atividade. Você percebeu que para cada profissão liberal há uma lei regulamentando. E também existem
órgãos de classe para garantir e fiscalizar cada atividade. Por exemplo, para os fisioterapeutas e dentistas, existem os seus respectivos conselhos. Para os advogados, a ordem. Para os corretores de seguros, a SUSEP. E são órgãos importantes dentro do mercado. Bom, você deve estar me perguntando, os profissionais liberais foram realmente afetados pela reforma trabalhista? Sim, eu vou lhe dar 2 pontos. Primeiro, os profissionais liberais são empreendedores. Significa que eles contratam empregados e contratam prestadores de serviços, os trabalhadores autônomos. Portanto, de forma indireta, eles foram afetados pela reforma. Segundo ponto, os profissionais liberais estão dentro do mercado, é óbvio. E se aquelas pessoas que geram riquezas foram afetadas pela reforma com a redução de seus rendimentos, é óbvio que essas pessoas irão consumir menos dentro do mercado os serviços que são oferecidos pelos profissionais liberais. Olha o impacto no orçamento dos seus negócios. E se um profissional liberal ele desejar possuir um cadastro na Receita Federal como pessoa jurídica, o que fazer? Dentre vários caminhos, eu vou destacar 2 aqui. Veja comigo. Ele pode constituir uma sociedade limitada unipessoal, formada por apenas um sócio. É uma lei recente que pode ser utilizada por um profissional liberal. Um outro caminho é a constituição de uma sociedade simples, que é formada por 2 ou mais profissionais liberais, que exercem a mesma atividade ou atividades correlatas. É um pouco diferente do MEI, do trabalhador autônomo, que é mais fácil para ele, o cadastro. O importante, e talvez assim o que é relevante ou nobre, dentro de uma sociedade como a nossa, que possui um mercado que é aberto, livre, eu, profissional liberal, eu posso exercer a minha atividade para o conforto de minha família, o meu conforto, como uma sociedade unipessoal. Por outro lado, se eu tiver um outro ideal, uma outra visão, eu posso formar uma sociedade com outros profissionais liberais e faturar. Faturar mais, gerar emprego, ter mais lucros. Nós somos livres nesse ambiente para sermos felizes em nossos ofícios. Agora, vamos estudar quais foram as pessoas afetadas, exatamente afetadas pela reforma da Previdência Social. Veja comigo. Segurados da Previdência Social. Em regra, todos os trabalhadores são obrigatoriamente segurados da Previdência Social, com exceção daqueles vinculados a regimes próprios. Primeiro deles, empregados, incluindo o doméstico.
São os trabalhadores que prestam serviços para o empregador na forma do artigo 3º da CLT e do artigo 12, em seus incisos 1º e 2º, da Lei 8.212 de 1991. Segundo, contribuintes individuais. São os trabalhadores eventuais sem relação de emprego, os trabalhadores autônomos, os profissionais liberais, os sócios de empresas, os empreendedores, entre outras categorias. Terceiro, trabalhadores avulsos. São os trabalhadores que prestam seus serviços por intermédio de um órgão gestor de mão de obra ou sindicato, durante um curto período de tempo. Quarto, segurados especiais. São os trabalhadores que exercem atividades rurais de forma individual ou em regime de economia familiar. Existem trabalhadores que possuem um regime próprio de proteção, de previdência. Por exemplo, os servidores públicos civis e servidores públicos militares. Estamos falando aqui não dessa categoria, mas dos trabalhadores que nós conhecemos mais como da iniciativa privada. Empregados, que nós já comentamos, e aí incluindo o doméstico, o empregado doméstico é um empregado. Os contribuintes individuais, também já comentamos, são os trabalhadores autônomos, os profissionais liberais, os empreendedores, os sócios de empresas, os empresários. Com relação aos trabalhadores avulsos, é uma categoria antiga, tradicional no direito, que ainda existe. São trabalhadores que prestam seu serviço, mas existe um intermediário na prestação desse serviço. O exemplo clássico são os estivadores no cais do porto. Eles prestam serviço ao responsável pelo navio, descarregando as mercadorias. E imagine você, o estivador trabalhou 1, 2 dias descarregando o navio. Aí ele no dia seguinte passa lá para receber o seu pagamento. Quando ele chega lá no cais do porto, cadê o navio? O navio já se foi. O trabalhador ficou a ver navios. Para evitar essa vulnerabilidade, o responsável pelo navio deixa o valor a ser pago aos estivadores naquela época no sindicato, e quando o serviço terminar, ótimo, há a garantia do pagamento, porque o dinheiro está ali, no sindicato ou no órgão gestor de mão de obra, que é o intermediário. É uma forma de proteção, é algo bem tradicional no nosso direito. Temos também os segurados especiais. Atividade rural, é aquele agricultor que trabalha ali para si e para a sua família no seu empreendimento agrícola. Tudo bem? Não confundir o segurado especial com uma outra categoria de beneficiário, que é o aposentado especial, que nós iremos estudar mais adiante na preleção sobre reforma previdenciária. Esses segurados, pelo seu nobre trabalho, serão protegidos quando forem alcançados pela velhice ou pela doença. É interessante esse verbo alcançar.
cedo ou tarde irá acontecer. É claro, previdência social, ela cobre muitos outros riscos. Contudo, esses são os mais numerosos. Em resumo, são considerados segurados todas as pessoas que geram riquezas para a nossa nação por meio do trabalho lícito. Em outras palavras, não estão abrangidos aqueles outros que exercem atividades ilegais reprováveis. Esse é um ponto muito importante e é preciso que você entenda bem para poder compreender os outros benefícios que a Previdência Social nos oferece. Bom, agora vamos analisar quem é o alvo da reforma tributária. Veja comigo. Contribuintes tributários. O sujeito passivo tributário é aquele que deve pagar o tributo, podendo ser o contribuinte ou o responsável. Contribuinte é o devedor que tem relação pessoal e direta com o fato gerador do tributo. Responsável é o devedor indireto, que, embora não sendo contribuinte, responde pelo pagamento da obrigação tributária. Os impostos são uma obrigação a ser paga de forma obrigatória por todos os cidadãos para a manutenção dos serviços públicos. E o que são os serviços públicos? Para manter a estrutura do Estado, que você conhece como máquina pública, são necessários os tributos, bem como para satisfazer necessidades e interesses coletivos, como a saúde, segurança pública, transporte, ensino, saneamento. Eu lembro de uma aula em que meu professor, naquela época da minha graduação, ele disse que o tributo é algo parecido como uma bola lançada em uma escada que desce quicando. Ela vai quicando, em cada degrau que ela quica, ao pagamento do tributo. Em alguns degraus ela não bate, ali não paga, mas sempre a bola chega ao chão. E lá estamos nós, trabalhadores. Não tem como nós deixarmos de pagar o tributo. Veja comigo, você recebe o seu salário e paga imposto. Você recebe lucros sobre o seu empreendimento, paga imposto. Você compra mantimentos, vestuário e até mesmo no lazer, você paga imposto. Você adquire bens como casa, automóvel, apartamento, paga imposto. Para que você possa manter esses bens adquiridos em seu patrimônio, você paga imposto. Para você utilizar serviços públicos, como energia elétrica, gás, água, telecomunicações, você paga imposto. Nas operações financeiras, seguros, previdência privada, transações bancárias, você paga imposto. Não tem como evitá-lo. Na preleção sobre reforma tributária, eu irei expor quais são os pontos que mais afetam as pessoas que geram riquezas para a nossa nação por meio do trabalho. Podemos tirar uma conclusão inicial.
Se as reformas econômicas tivessem sido realmente produtivas, se tivessem valorizado o trabalho e, consequentemente, feito as pessoas prosperarem, não teria havido necessidade do governo gastar centenas de milhões em propaganda oficial e noticiários. As pessoas felizes teriam compartilhado umas com as outras nas redes sociais, pessoalmente. As reformas também foram bem articuladas, se aproveitando de momentos críticos na política brasileira. A primeira reforma trabalhista afetou mais uma determinada categoria de trabalhadores, os empregados. Depois, a reforma previdenciária, mais ampla, tendo como alvo aqueles que trabalharam por toda a sua vida na construção e desenvolvimento do Brasil. Por fim, a reforma tributária, esta sim, audaciosa, tem como alvo toda a população brasileira, numa tentativa de corrigir a ruína política e econômica da gestão pública federal até hoje, perpassando por todo o espectro político. Sim, tem mais e muito mais, mas isso é a próxima preleção.